Olá, meu nome é Lília Marques de Freitas, sou aluna de iniciação científica no projeto intitulado Análise Funcional de microRNAs na doença toxoplasmose, sob orientação do professor doutor Adenilson Leão Pereira. Inicialmente, a prevalência de toxoplasmose no Brasil é considerada alta quando a gente compara com outras regiões mundiais. E as formas de evolução da doença, elas vão envolver a infecção aguda, crônica reativada, congênita e ocular, sendo que o ciclo lítico na fisiopatologia da doença é o principal envolvido em manifestações mais graves. Na fase crônica, que é aquela em que o parasita pode atingir o cérebro, músculo ou os olhos, os taquizoítos podem causar lesões autolimitadas ou serem encistados. A literatura indica que a infecção por Toxoplasma gondii pode alterar mecanismos de morte celular, mecanismos imunológicos e modular a epigenética por meio de transcrição genética. A desregulação desses microRNAs, que são chamados miRNAs, está relacionada ao processo patológico. Os miRNAs são pequenas moléculas de RNA não codificantes, e elas têm como principal função a regulação pós-transcricional, tanto na fase aguda quanto na fase crônica da doença. A desregulação desses microRNAs, ela está envolvida tanto no comprometimento da imunidade inata quanto adaptativa. Também na resposta do hospedeiro, assim como em processos de morte celular, e dessa forma, análises globais desses miRNAs na doença pode melhorar a compreensão sobre o real papel dessas pequenas moléculas nas parasitoses e em doenças negligenciadas. Portanto, a atual pesquisa objetivou analisar o papel funcional dos miRNAs na fisiopatologia da toxoplasmose, causada por Toxoplasma gondii. Foi realizada a avaliação do papel funcional dos miRNAs por meio de uma análise funcional de genes-alvos, em uma busca inicial que foi feita de artigos em bancos de dados, como o PubMed, ScienceDirect, Biomed Central e Google Scholar. Incluímos artigos que realizaram uma validação experimental por fortes evidências, que seriam RT-qPCR, Western blot, ensaios celulares e ensaios de luciferase reporter. Tudo isso em material biológico humano. Excluímos estudos in silico e estudos que não foram possíveis de identificar a isoforma dos miRNAs. A análise funcional ela ocorreu pelo mir-target link e o enriquecimento gênico por meio do KEGG, Reactome e Gene Ontology, utilizando a ferramenta String. A pesquisa resultou em 6 artigos finais, que identificaram 51 miRNAs validados, e isso gerou 790 genes-alvos. Tanto na imunidade inata quanto a imunidade adaptativa, tem o envolvimento da modulação de diversos tipos celulares e moléculas. Vias imunológicas, os Toll-like receptors, chamados TLRs, interleucinas, linfócitos e vias de internalização celular, assim como morte celular e genes em comum com outros parasitas, são os aqui destacados. Alguns genes foram enriquecidos, eles estão diretamente ligados à toxoplasmose, sendo estes 35 genes da via HSA 05145. Nossos dados demonstram que MAPK8, envolvido com HSA-MIR 214-3P, o MAPK4 127-3P e o MAPK7 e MAPK1, envolvidos respectivamente com HSA-MIR 143-3P e HSA-MIR 3355P, assim como genes de MAPK9 e MAPK14, dessa via são alvos de vários microRNAs analisados neste estudo. Identificamos 70 vias relacionadas ao gene STAT3 e pelo menos 8 microRNAs possuem o STAT3, estes microRNAs aqui. Um miRNA possui o gene STAT1 como gene-alvo também. É importante destacar, por exemplo, que interleucinas e TLRs, assim como
TGF-beta e células natural killers, chamadas células NK, células T e células B, leucócitos transendoteliais, também estão nas vias que encontramos. Os TLRs são importantes mediadores de vias inflamatórias e possuem o papel de mediar a resposta imune contra os patógenos, tanto na imunidade inata quanto na imunidade adaptativa. Por isso, destacamos aqui os HSAs-MIR seguintes, que possuem como alvo o gene TLR2, assim como estes miRNAs estão envolvidos com o gene TLR4 e TLR7, de modo que esses microRNAs podem estar modulando a resposta inflamatória durante a infecção por regulação desses receptores. Não foi encontrado microRNAs que regulam diretamente a interleucina 12, que é uma interleucina essencial para a infecção por T-Gond. Porém, nós identificamos um microRNA que possui como alvo direto a IL-10. E essa IL-10, entre outras funções, ela consegue inibir a produção de IL-12 pelos macrófagos e células dendríticas ativadas. Os nossos achados eles podem confirmar o papel da interleucina 10 dessa forma na fisiopatologia, embora a gente não tenha encontrado genes relacionados a outras interleucinas e microRNAs, como por exemplo a IL-4 e nem a IL-12. Além disso, foi encontrado no KEGG vias e genes relacionados à piroptose, endocitose mediada por clatrinas e regulação de cálcio. Essas vias são essenciais para que o parasita entre na célula, e a sinalização do íon cálcio consegue ativar moléculas que vão estimular e intensificar etapas do ciclo lítico, que é essencial para sustentar o parasitismo. Nossos achados envolveram sinalização e regulação de cálcio, regulação negativa de íon dependente de cálcio na exocitose e regulação do cálcio citossólico, assim como outras vias incluindo GMP cíclico. Também genes de apoptose, como CASP8, estão associados ao miRNA 106B5P. CASP8, por exemplo, tem um papel de caspase iniciadora em via extrínseca da apoptose, enquanto o gene CASP7 está relacionado ao miRNA 106B5P, 106A5P, 146A5P. E CASP7 ele executa a apoptose na função de execução propriamente dita, juntamente com o gene CASP3. Nossos achados mais importantes foram mecanismos imunológicos, homeostáticos e apoptóticos que estão em comum com a doença de Chagas, malária, leishmaniose e a própria toxoplasmose. Essas 4 doenças, elas compartilham 6 genes em comum, que são TLR4, TGF-beta1, IFNG, IL-10, TLR2 e TNF. Sugere-se que estes genes eles estão relacionados a mecanismos imunológicos, homeostáticos e apoptóticos em comum com outras doenças parasitárias. Estes genes em comum estão relacionados com apoptose, proliferação celular. Também existem entre eles genes que codificam citocinas. Por exemplo, nosso resultado indicou que o gene IFNG é regulado pelo HSA-MIR27A3P. Entre essas semelhanças, nossos resultados também mostraram regulação do gene TGF-B1 pelo HSA-MIR6755P, 20A5P e 675-5P. Nossa pesquisa ela traz perspectivas de microRNAs e genes envolvidos em processo de modulação da inflamação, modulação do sistema imunológico, morte celular e internalização do parasita na doença. Novos estudos precisam ser conduzidos, interligando miRNAs aqui encontrados na toxoplasmose humana, a partir dos direcionamentos que estabelecemos. Agradeço pela atenção e muito obrigada!